a cidade santa e colocou sobre o penáculo do templo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. E disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrares e me adorares. Então disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: os anjos e os servir. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Meus irmãos, hoje eu quero trazer uma palavra que traz por tema vitória sobre a tentação. Meus irmãos, quando a gente olhamos para essa palavra, a gente vamos nos deparar com o nosso Senhor Jesus, que foi levado pelo próprio Espírito Santo para um deserto para ser o quê? Tentado pelo diabo. E para a gente entender, meus irmãos, momentos antes, Jesus estava ali no Jordão, sendo que batizado pelo apóstolo João. E ali, meus irmãos, João, quando viu Jesus chegar, pois, meus irmãos, o próprio João era aquele que ia preparar o caminho do Senhor. E Jesus veio até ele para ser batizado. Pois, meus irmãos, o Senhor ali estava mostrando que a gente também precisamos ser batizado. Pois se o nosso próprio Senhor Jesus fez isso, então a gente também que logo, pelo próprio Espírito Santo, ele foi levado a um deserto para ser tentado. Meus irmãos, e com isso eu quero trazer nessa noite umas verdades que esse texto ele vai nos falar. E a primeira verdade, meus irmãos, que esse texto vai dizer, que o próprio Deus às vezes permite o inimigo, o diabo, nos tentar. Quando a gente olhamos para o versículo 1, então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, também teve fome. Então, meus irmãos, vemos aqui que o Senhor Jesus foi tentado. E quando a gente olhamos para a palavra do Senhor, vemos também ali que muitos homens de Deus também ele foi tentado, como Jó. Quando a gente olha a história de Jó, vemos que o diabo e ele disse, para o Senhor, ele é assim porque o Senhor tem rodeado ele, e ele pede, então deixa eu tocar na vida dele, para ver se ele murmura, se ele questiona. Então o Senhor permitiu que o diabo também tocasse em Jó. E todos, meus irmãos, sabemos que não foi fácil aquela trajetória de Jó, mas vemos que no final, meu irmão, Jó, ele venceu, ele conseguiu vencer a tentação do diabo. E muitas das vezes também na nossa vida, meu irmão, a gente vamos passar por essa tentação, porque quando a gente vamos para a igreja, a gente acha que vai ser mil maravilhas, a gente não vamos passar pelo deserto, a gente não vamos passar por luta, porque o nosso próprio Senhor Jesus mesmo disse que neste mundo nós teríamos aflição, nós ia passar por luta, por tentação, mas como ele venceu o mundo, meu irmão, assim se a gente estiver nele, nós também vamos vencer. Mas só que para nós entender, meus irmãos, que às vezes o Senhor permite. Então, muitas das vezes a gente dizemos assim, é o diabo que está fazendo isso, fazendo aquilo. Não, muitas das vezes pode ser o próprio Senhor Jesus. Por que, meus irmãos? Para nos matar? Não, mas para nos fortalecer, para nos tornar o que? Mais dependente dele. E assim, meus irmãos, a gente também temos que ter isso em mente. Se nós estamos sendo tentados, não é para nós parar, mas é para eu e você, nós confiar no nosso Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, em segundo lugar, segunda verdade, o que a gente vemos nesse texto, que o diabo muitas das vezes vai nos na nossa fraqueza. Porque quando a gente olhamos aqui no versículo 3, a palavra do
dizer assim: e chegando-se a ele, o tentador diz: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem o quê? Em pães. Então aqui, meus irmãos, a gente vemos, porque quando a gente olhamos para a palavra, vemos que o Senhor Jesus tinha jejuado 40 dias e 40 noites. E ali, meus irmãos, no último dia que ele sentiu fome. Então, aí que o inimigo veio a tentar. E quando, meus irmãos, ele veio tentar, ele disse para o Senhor, dizendo assim: se você é filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E ali, meus irmãos, o inimigo, ele sabia que Jesus era 100% Deus e 100% homem. Então, o diabo veio tentar. Só que, meus irmãos, o nosso Senhor Jesus, ele passou por tudo isso. Ele foi tentado, ele sentiu fome. Meus irmãos, e a gente também, muitas das vezes, o inimigo, porque nós também, meus irmãos, vamos ter o nosso momento de força e nosso momento de fraqueza. E Jesus, ele tinha seu ponto ali de fortaleza, mas só que no momento da sua vida, neste momento, ele sentiu fraqueza. E aí é onde o inimigo tentou o quê, meus irmãos? Para que ele fizesse que aquelas pedras se transformassem em pão. Então, meus irmãos, que a gente também devemos aprender que a gente não somos diferentes de Jesus, que por muitas vezes também o inimigo vai nos tentar na nossa fraqueza. Pois, meus irmãos, muitos de nós temos isso. Nós temos uma área que o inimigo, ele conhece, ele sabe, meus irmãos, ele vai lutar para nos fazer parar, para nos fazer desistir, para a gente, meus irmãos, muitas das vezes querer parar. Mas, meus irmãos, vemos que o Senhor Jesus, ele sentiu fraqueza, e o inimigo tentou o quê? Tentou fazer ele, meus irmãos, ali transformar a pedra em pães. Mas só que Jesus, ele fez diferente. Ele vai dizer assim, que no versículo 4, ele porém disse: está escrito que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, meus irmãos, vemos aqui que Jesus o repreendeu, dizendo que não só de pão, ou seja, meus irmãos, o inimigo sabia a fraqueza do nosso Senhor, que ele sentia fome, mas o Senhor, ele vai vencer o inimigo, repreendendo, dizendo assim que o homem não vive só de pão, mas sim da palavra de Deus. Então, meus irmãos, quando o inimigo muitas das vezes vier na nossa vida tentando nos fazer parar, questionar, tentando, meus irmãos, fazer a gente voltar a praticar aquelas práticas que quando a gente estava no mundo, muitas das vezes ele vai tentar, porque ele conhece, ele sabe. Então, meus irmãos, que a gente devemos fazer como Jesus, dizer que a gente não vive só do pão, ou seja, nós não vivemos só de momento, porque, meus irmãos, muitas das vezes nossa carne, a palavra fala que nós foi criado no pecado, e esse pecado, meus irmãos, é dentro de nós, no ser humano, e muitas das vezes a gente vamos sentir fraquezas, vamos querer parar, nós queremos talvez desistir, e o inimigo, ele conhece, ele sabe, ele vai nos tentar a todos os momentos, meus irmãos, mas que a gente devemos resistir o diabo, que a gente devemos, meus irmãos, não deixar que o inimigo venha nos fazer parar, porque, meus irmãos, ele vai tentar, não somente agora, mas todo momento, mas nós devemos fazer como Jesus, pois Jesus, ele sabia, meus irmãos, em quem ele cria, que o Senhor Jesus, meus irmãos, valia mais do que aquele momento de pão que ele tinha comer naquele momento, pois, meus irmãos, o pão que Jesus comeria ali naquele momento, depois ele ia sentir fome, mas ele disse que, meus irmãos, que não só de pão o homem vive, mas da palavra de Deus, porque quando eu e você nós alimentamos da palavra de Deus, a gente se tornamos o que? Forte, a gente se tornamos, meus irmãos, na palavra. Então que a gente vemos, meus irmãos, o que? Confiar o que? Na palavra do nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, em terceiro lugar, terceira verdade, o diabo muitas das vezes vai distorcer a palavra de Deus. Quando a gente olha, meus irmãos, no versículo 5, versículo 6, a palavra vai dizer assim: então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre o penáculo e disse: se tu és filho de Deus, lança daqui de baixo para baixo, porque está escrito: aos seus anjos darão ordem a teu respeito, e tomar-te-á nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Então, meus irmãos, vemos que o diabo, ele citando os Salmos, que é o Salmos 91, do 11 ao 12, e aqui, meus irmãos, vemos ele que é distorcendo, porque, meus irmãos, aqui sim, a palavra fala de proteção, mas o diabo, meus irmãos, ele vai hostil o que é principal, porque, meus irmãos, a gente temos que ter uma vida santa diante do Senhor, pois no
não vai, tipo assim, nos livrar se a gente não estiver nos caminhos do Senhor. E aqui, quando o diabo, meus irmãos, ele vai falar essas palavras, pois ele conhecia, pois ele sabe, ele conhece a Bíblia de ponta a ponta. E assim, meus irmãos, a gente vemos que nos dias de hoje, também o nosso meio diabo tem usado pessoas para tentar distorcer a verdade do Senhor, dizendo: você pode ficar do seu jeito, você não precisa mudar, você pode vir para a igreja, você não precisa mudar de vida, suas práticas. Meu irmão, mas isso é mentira de diabo, pois ele vai usar a palavra do Senhor para quê? Para achar que tudo é normal, mas não é. Porque, meus irmãos, o que falta na gente é a gente ter o conhecimento, pois a palavra do Senhor diz que meu povo perece por falta de conhecimento. E aqui, meus irmãos, a gente vemos que o diabo, que ele tentou Jesus porque usando a própria palavra. Mas quando a gente olhamos, o Senhor Jesus vai dizer assim: também está escrito que não tentarás o Senhor teu Deus. Então vemos o que, meus irmãos? Jesus vencendo mais uma vez o diabo através da palavra do Senhor. Então, meus irmãos, que a gente vemos dar crédito à palavra do Senhor, porque muitas das vezes, meus irmãos, a palavra é pegada, ela entra no ouvido e sai no outro. Meus irmãos, mas se nós não tiver apegado à palavra do Senhor, o inimigo ele vai tentar nos fazer o que, meus irmãos? Cair usando, distorcendo a palavra, que é a palavra, pois a palavra vai dizer, meus irmãos, a Bíblia, que o diabo ele é pai da mentira. Então, todo momento ele vai tentar mentir, enganar o seu povo. Então, meus irmãos, nessa noite a gente vemos o que é pegar a palavra do Senhor, pois nos dias de hoje é escasso, meus irmãos, pregar a palavra, pois muitos pregam, mas distorcendo o que é a verdade. Então, meus irmãos, que a gente vemos o que é pegar isso como incentivo, ou seja, o Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus deixou escrito, dizendo assim para o diabo: também está escrito, Satanás, não tentarás o Senhor seu Deus. Então, meus irmãos, quando a gente estamos ali, meus irmãos, alimentados com a palavra de Deus, quando o inimigo colocar coisas ao contrário na nossa vida, a gente vamos saber que isso é coisa do diabo. E assim, meus irmãos, assim o nosso Senhor Jesus fez. Ele repreendeu, dizendo que não tentarás o Senhor teu Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, em quarto lugar, quarta verdade, neste texto vai falar que Satanás também muitas das vezes vai dar as glórias deste mundo, se adorar e prostrar o que? Diante dele. No versículo 8, no versículo 9 vai dizer assim: novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhes todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isso te darei se prostrares e me adorares. Então, meus irmãos, vemos aqui que o diabo ele não parou, ele vai mais uma vez porque tentar o Senhor Jesus. Ele vai dizer aqui: se o Senhor Jesus prostrar diante deles, ou seja, adorar ele daria todos os reinos deste mundo. Meus irmãos, e como nos dias de hoje o diabo tem o que? Seduzido o povo do Senhor, não só o povo do Senhor, meus irmãos, mas todos, a humanidade, o que? Oferecendo bens, dinheiro, fama, riquezas, se adorares a ele, se prostrar diante deles. Vemos famosos, meus irmãos, que eles doam a sua alma em troca do que? De dinheiro, de fama, de riqueza. Então, meus irmãos, vemos uma geração que desse jeito tem próprio dentro da igreja, meus irmãos, pessoas que estão voltando para as práticas que eles faziam, ou talvez porque quando ele vem para a igreja, ele quer bens, quer dinheiro, quer fama, e quando o Senhor não dá, ele questiona Deus, ele murmura contra Deus. Então, meus irmãos, pois o Senhor diz, meus irmãos, que o nosso reino não é nesse lugar, é no céu. Então, meus irmãos, a palavra diz que o príncipe deste mundo é Satanás. Então ele vai dar sim, ele vai dar dinheiro, ele vai dar fama, ele vai dar riqueza, mas só o nosso Senhor Jesus, meus irmãos, que ele vai dar o quê? O que é o céu. Pois a palavra diz, meus irmãos, que lá vai ter roupas de ouro, vai ter, meus irmãos, ouro, que aqui este mundo, meus irmãos, nem se compara que lá tem. Então, meus irmãos, que a gente não venha se seduzir com as coisas de Satanás, com os pratos que o inimigo vem nos oferecer, pois ele oferece, meus irmãos, pois o diabo, em todo momento, ele vai tentar nos tentar, pois, meus irmãos, ele não tem mais salvação, e com isso ele quer o quê? Quer levar o povo junto com ele,
dizendo que hoje, eu e você, muitas vezes a gente não vamos ter um carro bom, não vamos ter uma vida boa nessa terra, mas a gente, meus irmãos, temos que ter certeza que o nosso lugar é lá no céu. Então, meus irmãos, as coisas deste mundo nem se compara o que está de vir, o que está preparado para mim e para você. Então, que a gente temos o que? Resistir o diabo. E para resistir o diabo, meus irmãos, o Senhor Jesus vai dizer assim: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só Ele servirás. Então, meus irmãos, o que a gente devemos se dobrar, se render, meus irmãos, não é o diabo, é o nosso Senhor Jesus. Pois, meus irmãos, mesmo que seja difícil, mesmo que a gente não tinha dinheiro, que nós não tenha dinheiro, fama, riqueza neste mundo, mas nós não devemos deixar, meus irmãos, de nos lembrar que o Senhor nos fez uma promessa, que um dia Ele voltaria para nos buscar. Talvez aqui a gente, mesmo não tem nada, mas o Senhor, meus irmãos, Ele tem preparado um lugar de paz, um lugar de alegria. Porque, meus irmãos, a palavra do Senhor vai dizer: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e chegar no final da sua vida, perder a alma? Do que vale, meus irmãos, a gente ter tudo nessa terra e não chegar no final da nossa vida, a gente ir para o inferno? Pois é isso que o inimigo quer, meus irmãos. Ele quer seduzir o povo para que vá morar com ele no inferno. Mas eu creio, meus irmãos, que há um povo, meus irmãos, que não vai se render a Satanás. Eu creio que há um povo, meus irmãos, que não vai se render àquilo que o inimigo tem para nos oferecer. Meus irmãos, talvez você diz assim: mas obreiro, o que eu tenho que fazer para me resistir, para me suportar este mundo, para me resistir às ciladas de Satanás? Meus irmãos, eu quero deixar aqui três coisas que a gente devemos fazer para a gente vencer as ciladas de Satanás. Em primeiro lugar, meus irmãos, é o que? A oração, o jejum e a comunhão com Deus. Meus irmãos, se eu e você nós não estiver na oração, se nós não botar o joelho no chão para orar, jejuar, tiver intimidade com Deus, nós não vamos conseguir o quê? Vencer as ciladas de Satanás. Nós vamos conseguir vencer as tentações. Pois, meus irmãos, Jesus, quando a gente olha, Ele foi levado, conduzido pelo Espírito Santo. Quando Ele, ali há 40 dias e 40 noites, Ele foi tentado. Só que Jesus, meus irmãos, porque Ele estava preparado. Ele se preparou porque Ele sabia, se Ele não estivesse cheio do Espírito Santo, Ele não conseguiria o que? Vencer. Pois muitos dizem: mas Ele foi 100%, Ele foi Deus, sim, mas Ele também teve suas fraquezas. Ele teve o que? Seus momentos de desistir, de parar. Mas só que quando a gente olha, meus irmãos, aqui, a gente vê a diferença de quando o homem é cheio do Espírito Santo. Quando aquele que busca, aquele que jejua, aquele que tem intimidade com Deus. Pois o diabo, ele pode vir e tentar, mas ele vai resistir. Mas com isso, meus irmãos, a gente temos que orar, a gente temos que buscar. Talvez, meus irmãos, ainda vivemos um tempo que a gente já não ora mais, a gente não busca mais, por causa das correrias deste mundo. Meus irmãos, mas a gente temos que nessa noite nos fazer o que, meus irmãos? Entrar em si, nos lembrar, falar: não, eu preciso voltar a orar, eu preciso voltar a praticar o que? As primeiras obras. Não é, meus irmãos? Hoje muita gente cai porque a gente já não busca mais. Meus irmãos, não tem como, porque a oração é ela que nos fortalece, é ela que nos aproxima de Deus. Então, por mais que seja difícil, meus irmãos, mas que a gente temos o que? Buscar a presença do Senhor. Porque quando a gente ora, busca o Senhor, é aí, meus irmãos, que o Senhor nos renova. É aí, meus irmãos, que o Senhor nos dá força para vencer as tentações deste mundo. Glória a Deus. Segunda coisa que a gente tem que fazer também é ter uma vida cheia do Espírito Santo. Então, meus irmãos, vemos que o próprio Espírito Santo levou Jesus para ser tentado pelo diabo. Meus irmãos, imagina se Jesus não fosse estava cheio da presença do Senhor. Porque, meus irmãos, muitas das vezes a gente já não busca mais a presença do Espírito Santo. Porque, meus irmãos, as pessoas hoje já acreditam: mas o Senhor já não opera, o Senhor já não transforma, o Senhor já não batiza como antes. Meus irmãos, mas o Senhor, Ele é o mesmo hoje, amanhã, eternamente. Assim como Ele fez no passado, Ele também faz no meio de nós. Só que, meus irmãos, muitas das vezes a gente não temos deixado de principal, de buscar a presença do Espírito. Meus irmãos, porque não adianta a gente estar aqui e encurtar. Pois, meus irmãos, a gente só vamos vencer a tentação do inimigo quando a gente estamos cheios do Espírito Santo. Quando a gente temos intimidade com Deus. Porque quando o inimigo vem tentar, meus irmãos, a gente vai ter que resistir. Pois o Senhor disse, meus irmãos, que Ele enviaria o Espírito Santo
guiar em toda a verdade, em enviar o Consolador. Então, quando a gente estamos fracos, pensando em parar, ali o inimigo tentando nos fazer desistir, meus irmãos, quando a gente estamos na presença do Espírito Santo, Ele vai nos consolar, Ele não vai nos fazer parar, Ele não vai nos fazer cair, meus irmãos. Então, a importância de eu e você buscar a presença do Senhor, buscar a presença do Espírito Santo nas nossas vidas, porque é quando a gente se enchemos, meus irmãos, do Espírito Santo, que o diabo, meus irmãos, ele não vai ter poder, ele vai ter o quê? Que cair por terra, pois ele não resiste, meus irmãos, um homem de oração, ele não resiste, meus irmãos, uma mulher cheia com o Espírito Santo. Então essa é a importância de a gente estar cheio para resistir os dias maus, para resistir o quê? As ciladas do diabo. Glória a Deus. E em terceiro lugar, meus irmãos, em último lugar, a terceira coisa que a gente devemos fazer é ter a Bíblia na nossa mente e no nosso coração. Porque, meus irmãos, a gente vemos que Jesus em todo o tempo venceu o diabo usando a palavra de Deus. Então, se eu e você nós queremos conseguir vencer este mundo, as tentações, os levantes, a gente temos o quê? Que meditar na palavra, lê-la e colocá-la no coração e na mente. Porque, meus irmãos, não basta, pois o diabo ele conhecia a palavra. E quantos os dias de hoje conhecem a palavra, só que eles não colocam o quê? No coração e na mente. Aí quando a tentação vem, meus irmãos, ele cai, ele não tem força, ele não sabe onde correr. Porque, meus irmãos, quando a gente meditamos na palavra, guardamos a palavra no coração, na mente, o inimigo vem tentando talvez nos seduzir, nos fazer parar, cair, a gente vamos se lembrar, porque a palavra está guardada no coração. Então é importante a gente guardar a palavra do Senhor. Então é importante a gente meditar, pois nós vivemos um tempo que as pessoas já não dão mais crédito à palavra do Senhor. Meus irmãos, nós temos tanto tempo para as coisas deste mundo, já para as coisas de Deus, meus irmãos, é um sacrifício. Para as coisas de Deus, meus irmãos, a gente já não tem mais força. Meus irmãos, mas como a gente vamos querer vencer as tentações, o inimigo, se a gente não meditar, buscar, aprender da palavra, guardar ela no nosso coração? Meus irmãos, aqui Jesus em todo momento usou a palavra de Deus. Então, se eu e você nós queremos vencer, a gente temos que guardar a palavra do Senhor. Porque vemos, meus irmãos, o salmista vai dizer assim: Senhor, guardei minha palavra no meu coração para que eu não peque contra ti. Então, meus irmãos, para a gente não pecar contra o Senhor, para a gente não desistir, para a gente resistir a cilada do inimigo, a gente tem que guardar a palavra do Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, então, para a gente aqui só voltando para a gente aprender, que a gente devemos o quê? Orar, ter oração em nossa vida, jejuar, ter comunhão com Deus, ter uma vida cheia do Espírito Santo e ter o quê? Intimidade com a palavra do Senhor. Isso, meus irmãos, é o segredo para a gente permanecer de pé. Esse é o segredo, meus irmãos, para a gente resistir este mundo, para a gente resistir às ciladas do diabo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, meus irmãos. E essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Glória a Deus.